Provavelmente você viu aí nas redes sociais, no noticiário de uma maneira geral, e nessa semana alguns estados aqui do país vão voltar a sentir uma onda de calor, né? Temperaturas aí acima do normal para este período do ano. E olha que tem pouquíssimo tempo que a gente saiu daquela outra, né? Sei lá, menos de um mês, um pouco mais, um pouco menos do que isso. Aquele período que foi super difícil para quase todo o país, né? Temperaturas, aquele calor que sufocava, né? Aquele calor seco, quente, abafado. Não foi fácil e agora uma área menor aí do país vai passar por uma onda de calor, incluindo algumas partes aqui de Minas Gerais. Parece que região metropolitana não, do mapinha que eu vi tá fora dessa onda de calor, mas tá quente, né? Sempre, todo dia temperaturas ali na casa dos 30 graus, 30 e alguma coisa, não tá fácil. Um dos efeitos disso provavelmente aconteceu aí na sua casa, no seu condomínio, seja aqui na capital, no interior. Consumo de água aumenta e aumenta muito, inclusive, não é? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, até porque durante esse período aí da onda de calor, a gente até trouxe aqui na Band News BH, algumas regiões, seja aqui da capital, região metropolitana, interior do estado, acabaram sofrendo uma dificuldade nesse abastecimento mesmo de água, talvez até aí pelo consumo, né? Partes um pouco mais afastadas dos sistemas produtores e captadores de água, situações que a gente trouxe aqui na Band News. Aqui no nosso estúdio a gente está recebendo o Guilherme Duarte, presidente da Copasa. Como vai, Guilherme? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Murilo e Luciana. Estamos bem, muito obrigado por estar aqui com vocês hoje, é um prazer, para que a gente possa explicar um pouco da situação que vem ocorrendo e das propostas de melhoria da companhia para que esses efeitos sejam mitigados e em alguns casos até eliminados. Pois é, então queria começar perguntando por isso então, Guilherme, o consumo está maior, a gente tem observado isso, até porque mais banho, mais água ou um banho de mangueira que seja tem sido alternativa aí para muita gente, mas em algumas regiões sofrendo essa dificuldade da falta d'água. Um problema que a Copasa, claro, identificou e eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Você tem como mitigar, não é, essa situação? Tem como, e é nossa obrigação buscar as soluções, algumas de curtíssimo prazo e outras de curto prazo. Eu explico um pouquinho sobre isso, mas para que o nosso ouvinte aqui tenha ideia, a companhia ela trabalha na região metropolitana, eu vou falar do sistema integrado, isso se aplica à companhia como um todo, com uma média de consumo de água de 15 metros cúbicos por segundo. O que é isso? São 15 mil litros por segundo, é a nossa média durante o ano. Em anos anteriores, nesse período de novembro, que também houve elevação de temperatura, e falando aí de 21 e 22, por exemplo, o consumo chegou a 16,3, 16,6 metros cúbicos por segundo, ou seja, 16 mil litros por segundo, que aconteceu em 23, naquela semana de novembro. De fato, o consumo da companhia saltou para mais de 18 metros cúbicos por segundo, 18.500 litros por segundo, que estava de fato muito acima de qualquer expectativa histórica ou estatística dentro da companhia, e que de fato nos trouxe um problema de abastecimento, e como muito bem dito pelo Lucas, que afetou principalmente as áreas de ponta, são as áreas que estão mais distantes dos nossos sistemas produtores e áreas altas do município. Isso não nos conforta e a companhia vem então buscando ao longo dos últimos 10 dias a elaboração de um plano de ação imediata. Primeiro, prevendo ações de curtíssimo prazo que já estão em andamento, na expectativa de que uma nova onda de calor possa acontecer agora em dezembro, janeiro, e ações de curto prazo também, que nós colocamos que deverão ser encerradas até agosto do ano que vem, se preparando para que a gente esteja, na verdade, em um novo patamar de temperatura e, consequentemente, de consumo. Nós vendemos água, a gente precisa entregar água aos nossos clientes. Agora, Guilherme, explica para o nosso ouvinte, o problema são os reservatórios que estão com baixo nível de água, o problema está na distribuição desta água, onde que tem esse problema? Porque a notícia que a gente tem é que os reservatórios não estão tão baixos assim. O problema é mais na distribuição? É isso aí, Murilo, muito importante a sua pergunta, porque em anos anteriores, onde a companhia teve que efetuar algum rodízio, algum alerta de falta d'água, via de regra, eram reservatórios com baixo nível ou até dificuldade de captação no Rio das Velhas. Esse ano não, os nossos reservatórios do sistema do Paraupeba, Vargem das Flores, Rio Manso e Serra Azul, em níveis bons e adequados, e o Rio das Velhas também, permitindo que a gente faça a captação.
A nossa dificuldade maior foi, de fato, distribuir a água, principalmente para áreas altas e das pontas de rede, porque com o aumento do consumo, falando de uma forma muito simplista aqui, Murilo, a água acaba pelo caminho e a gente tem dificuldade, de fato, de levar ela às pontas, e chegou um momento naquela semana de dezembro em que a gente teve a necessidade de transferir a água do sistema Paraopeba para o sistema Velhas, e aí houve uma despressurização do sistema Paraopeba e a gente enfrentou, de fato, um problema mais sério. Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Nova Contagem, Ribeirão das Neves. Então, dentro disso, só para o senhor clarear para a gente, quais são as medidas de curtíssimo prazo? É nessa rede, é para aumentar essa pressão, essa distribuição? Exatamente, Murilo. Primeiro, nós já implementamos uma ação para aumentar a capacidade de bombeamento do Velhas. Hoje nós temos outorga, nós temos autorização para isso. O que nós fizemos? Um rearranjo nas nossas bombas e conseguimos implementar mais um conjunto de motobombas. Estamos, inclusive, funcionando com ele quando necessário, fora dos padrões que o nosso contrato de energia permite. Isso implica, inclusive, um custo de energia mais alto, mas a gente precisa tomar essas ações. Então, hoje eu já consigo bombear cerca de 10% a mais de água do sistema Velhas. Qual que é a importância disso? Diminui a necessidade que eu transfira a água do Paraopeba para o Velhas, diminuindo a necessidade de despressurizar o Paraopeba, que são as áreas mais afetadas. Fora disso, nós estamos retomando fontes alternativas de produção na região metropolitana, reativando poços que estavam inativos, principalmente nas margens da região metropolitana, aumentando outras captações. A gente tem captação no Fechos, captação na região do Buritis, justamente para incrementar maior capacidade de produção. E bombeamentos, recondutorando, recapacitando adutoras para que a gente tenha uma capacidade maior de transporte, reativando adutoras, que são tubulações de transporte da água que estavam inativas, permitindo que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de distribuição e fazendo a troca imediata de bombas, que a gente consegue ganhar mais pressão e levar água às pontas. Guilherme Duarte, presidente da Copasa. Luciana, agora, falando com você, sempre muito bem-vindo. Vamos falar do novo marco, da questão aí do marco legal do saneamento. Nos municípios onde a Copasa detém ali a concessão, como é que está o investimento? Como é que está a questão aí do esgoto, do saneamento? Legal. Luciana, muito obrigado. Em relação ao novo marco, primeiro, o que é importante? Quais são as metas? Nós temos que, nos nossos 640 municípios atendidos pela companhia com água, dos quais cerca de 310 nós temos esgoto também, nós não temos esgoto em todos. Nós temos que, até 2033, ter pelo menos 99% de universalização de abastecimento de água e 90% de universalização de esgoto devidamente tratado. Como estamos hoje? Em água, 99%. Já atendemos, a gente precisa melhorar a quantidade de água. A gente já tem a rede de atendimento e a gente falha, às vezes, na quantidade, causando intermitências. Em relação ao esgoto, Luciana, nós temos 79% das nossas áreas de concessão já com esgoto devidamente coletado e tratado, ou seja, 21% para 100 e 11% para a meta de 2033. Claro que a gente não precisa e não podemos fixar na meta, a gente tem que levar a universalização para todo mundo. E nesse aspecto a companhia vem investindo muito. No ano de 2023 nós devemos fechar aí com cerca de 1,5 bilhão de investimentos. 2022 nós já fechamos com cerca de 1,3 bilhão de investimentos. Uma companhia que há alguns anos atrás investia cerca de 400, 500 milhões de reais ano apenas. Então nós demos já um salto de investimentos e é um patamar mínimo que a gente entende adequado para universalizar. Então hoje nós temos obras de água e esgoto em diversos municípios do estado. Eu tenho cerca de 180 obras em andamento, totalizando contratos da ordem de 1,8 bilhão de reais e mais algumas licitações que já estão na fase final para entrar em novos contratos e novas obras, que só para abastecimento de água, Luciana, são cerca de novas 40 obras que vão entrar em operação, em execução no ano de 2024, totalizando aí mais cerca de 260 milhões de reais a serem investidos. Ora, Guilherme, aproveitar a sua presença aqui, não posso deixar de comentar um vídeo que foi ao ar na semana passada nas redes sociais, onde o senador Cleitinho está numa reunião
parece que na Copasa, não sei se é na sua sala, onde que é lá na Copasa, ele acusa a Copasa de estar, ele usa esse termo, roubando a população no interior do estado, na região dele lá, região centro-oeste, de estar roubando na conta por não, né, por esses problemas que a gente está citando, a distribuição de água, enfim, ele cita alguns problemas lá. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. A Copasa está roubando a população? É isso mesmo que o senador falou naquela reunião? Legal, Murilo, muito obrigado também pela pergunta, porque acho que é muito importante o momento de esclarecer isso para todos os ouvintes. Primeiro, não, a companhia ela é regulada pela Agência Reguladora do Estado e, além disso, ela é fiscalizada por todos os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, pelo próprio Legislativo, que cumpre o seu papel de fiscalização e nunca houve nenhuma acusação ou condenação em relação a isso. O que aconteceu? Até o ano de 2021, a companhia ela praticava tarifas diferentes para quem tem o esgoto tratado e só o esgoto coletado. Era cerca de 25% do valor da água para quem tinha o esgoto coletado e 100% do valor da água referente ao esgoto tratado. O que a Agência Reguladora do Estado fez em 2021 na nossa última revisão tarifária? Ela alterou isso. Ela passou a aplicar um patamar de 74% do valor referente à água para quem tem o esgoto coletado ou tratado. Então, primeiro, nas nossas faturas, a gente informa para o cliente o devido serviço que ele tem, se é o serviço de esgoto dinâmico coletado ou tratado. Mas os dois têm o mesmo valor. E isso não é novidade de Minas Gerais. Tanto companhias públicas quanto privadas do país inteiro já praticam a tarifa de esgoto unificada, que a gente chama, nas suas áreas de concessão, está totalmente de acordo com legislações, seja no âmbito federal ou estadual. Então, não há roubo aqui, isso é muito claro. A gente pratica a tarifa atual e o momento de se revisar isso é na próxima revisão tarifária. Mas a reguladora, a agência reguladora, hoje entende que é o mais adequado, Murilo. Por quê? Porque o bem do esgoto é um bem coletivo, difuso. E na nota técnica publicada à época, a própria agência reguladora diz o benefício do tratamento de esgoto em detrimento da coleta, ele é um bem coletivo, é um bem para todos, para a coletividade. Então, é razoável se praticar a mesma tarifa para os dois públicos, quem tem tratado e coletado. É razoável cobrar da companhia que a gente avance com o tratamento, até para que essa discussão fique superada e todos tenham o devido tratamento, mas não há nenhuma ilegalidade aqui nesse momento, não há nenhuma afronta. Não houve má fé por parte do senador, que dá a impressão que ele fala e o senhor concorda no vídeo que ele publicou. Não, o que houve ali foram cortes no vídeo publicado, principalmente suprimindo as partes em que a gente explica todo esse contexto para o senador. O que eu disse ao senador é que a cobrança dele é legítima, segundo o entendimento pessoal dele, mas que a companhia pratica o que está na regra do jogo. E a regra do jogo, ela não afronta nenhuma legislação, seja federal, seja estadual, não há nenhuma decisão judicial contrária, e a companhia, o que eu digo continua investindo em tratamento de esgoto. Nós estamos com obras em Ubá, Sabará, Congonhas, Visconde do Rio Branco, Confins, vários municípios. Divinópolis, vamos iniciar a obra de tratamento de esgoto no início do ano, para levar o devido tratamento de esgoto sem perceber nenhum real a mais de receita depois disso, porque as pessoas já pagam pela coleta. Então, a companhia não se esconde atrás do benefício de receber pela coleta em detrimento de avançar com o tratamento, até porque nós temos uma obrigação, além de social, moral com a população do estado de Minas Gerais de conceder esse benefício. São 10h57, a gente recebeu aqui na Band News FM o Guilherme Duarte, presidente da Copasa. Guilherme, muito obrigado, pela conversa, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigado, Lucas.